Olá, moin, hello, bem-vindos e bem-vindas ao podcast da Cris Alves sobre tricô, crochê e outras manualidades. Já não gravo, acho eu, mais ou menos há 2 meses e agora juntei muita coisa para falar, por isso até fiz uma lista porque eu também não me quero alongar muito para isto não ficar um episódio muito maçudo. Mas quero falar um bocadinho das coisas que aconteceram nos últimos meses porque acho que tiveram alguma importância e que vocês vão gostar de saber. A primeira coisa que eu vou falar, então, no último episódio, eu falei de quando fui ao podcast, quando fui à Feira de Tricô a Berlim, o Berlin Knits, e depois eu já tinha dito que eu provavelmente ia ainda à Feira da Holanda, em Braaidagen, em Nijkerk, e foi o que aconteceu. Eu fui lá. Fui no dia, acho que cheguei mais ou menos por volta dessa 1h, 2h da tarde. Aquilo fechava às 5, não estive lá mesmo até ao fim, se cá até às 4, 4h30. Mas pronto, basicamente, a feira tinha muita coisa para vocês verem. Tem aqui uma lista com a quantidade de lojas que lá estavam. E eram 88 expositores, não é? 88 lojas, expositores. E todos lojas de lã e pronto, e de outras, e também tinha coisas de livros e de outras coisas, mas basicamente mesmo 88, o que é um número bastante grande. Era um pavilhão cheio e pronto, nós demos a volta. Claro que eu depois de ter ido ao Berlin Knits, eu tenho que confessar que acho que uma feira quase uma semana a seguir à outra é um bocado puxadito. Porque já estive no Berlin Knits, já vi imensa coisa e depois voltar a outra feira, voltar a ver muitas das coisas as mesmas. Claro que havia pessoas que tiveram num, que vieram para outro, torna-se um bocadinho cansativo, mas pronto, eu não comprei muita coisa no Braaidagen, porque já tinha comprado imenso no Berlin Knits, então pronto, não tinha assim muita coisa que queria comprar. Uma outra tinha a ideia, por exemplo, tinha a ideia aqui de comprar a Lane Magazine, não é? Que comprei. E pronto, e foi uma das coisas que eu comprei lá numa loja. Ainda não a li em detalhe, só li a primeira parte. E tem aqui um ou outro design muito engraçado, principalmente, por exemplo, esta capa. Gosto muito deste design da capa. E tem aqui outros engraçados, por exemplo, este aqui com estes símbolos, também acho muito engraçado. Mas eu acho que não me aventurava a fazer isto, porque pronto, é um bocado de andar a trocar fios e por aí fora, e eu se calhar faria um bocadinho de trabalho de cores, mas assim, uma camisola completa acho que não é... Nunca experimentei, mas não sei se iria gostar muito, não sei. Acho que aquelas camisolas com o padrão em cima, acho que ainda sou capaz de fazer, agora estas que têm tanta coisa, acho que não é bem para mim. Esta também é muito gira. Pronto. E tem aqui outros designs, também tem coletes, ou seja, vê-se que este ano as marcas estão a apostar muito em lançar coletes, vários tipos de coletes saíram. E pronto, eu dei-me ao trabalho, muitas das marcas eu não estava a seguir no Instagram, então eu peguei na lista, fui uma por uma, dei-me ao trabalho de ver se estava a seguir as marcas ou não. E pronto, e fui realmente ver e meti-me a seguir para ir acompanhando o que é que vão lançando. Depois também comprei aqui estas agulhas de carbono, não é? Carbono, de 2,5, porque eu estava a fazer umas meias com umas, então eu queria ter outras também de carbono, então aproveitei e comprei. Recebi aqui um panfleto sobre este cal da Paulina, da Teti Lutzak, mas chama-se Paulina Pullover, que recebi aqui pronto para fazer. E depois comprei aqui na Spin Godin, que tem assim este símbolo,
comprei um marcador, que isto é feito à mão por ela, que neste caso eu ainda não o tenho a uso porque vos queria mostrar e então está bem dentro do saquinho. É assim um marcador com uma folhinha lá dentro que tem o aspecto de um coração. Espero que esteja a mostrar bem. Pronto. E isto foi o que eu comprei no Braille Dagan, acho que não comprei mais nada. Tinha bastantes pessoas a ver, por isso algumas coisas até era difícil de chegar lá, porque quando estava tanta gente, mas depois, assim, mais para o final do dia, já começou a ter menos gente. Pronto. E isto foi do Braille Dagan. Depois, o que é que aconteceu? Eu este ano inscrevi-me no Knit Stars, estava lá a Filipa, e eu queria muito aprender a técnica dela, se bem que entretanto acabei por aprender a técnica no verão, quando fui lá em junho, quando fomos fazer aquela tour pela Rosários 4 e por aí fora, eu também falei sobre isso no podcast. Acabei por aprender a técnica, mas mesmo assim não tenho uma peça feita, não é? Foi só um bocadinho e depois não voltei a tentar fazer. Então eu inscrevi-me no Knit Stars para poder fazer uma peça. Chegou a encomenda que eu comprei na Talica, porque assim nós podemos comprar no Knit Stars, mas vem tudo da América. E depois, primeiramente, o preço, muito mais caro, depois os portos, que depois ainda vai para a alfândega e ainda tem que se pagar uma taxa sobre o que vem de lá da importação, que não é nada barato, já uma vez me custou caro. E o tempo que se está à espera, não é? Porque vir da América para aqui não é a mesma coisa que vir de Portugal. Então a Talica fez uns kits muito giros, que está escrito assim, estilista de agulhas. Pronto, no saco tem esta parte aqui da Talica, não é? E depois tem entretecemos fios, cores, amizades e sonhos. E deste lado tem o que quer dizer, caramba, eu queria agarrar nisto bem, entretecer, tem verbo transitivo, tecer fios de diferentes cores ou várias coisas entre si, 2, entrelaçar, 3, entremear. Pronto, é o que está escrito no dicionário de língua portuguesa. Pronto, o saco foi feito mesmo para o projeto. Vinha a dizer que era só para abrir no dia 1 de novembro, porque no dia 1 de novembro foi quando estreou o Knit Stars e nós tivemos um ou 2 dias mais tarde, porque era quando os vídeos vão saindo, tipo um sai no dia, outro no outro, às vezes há 1 ou 2 dias de intervalo, depois sai outro. Então no dia que saiu o vídeo da Filipa, nós até fizemos uma live em que ela nos mostrou em primeira mão o vídeo que ela gravou em Lisboa e falou um bocadinho, explicou um bocadinho as coisas, pronto. Isto trazia esta coisinha que é para fazer pipocas e colocar dentro. Eu nesse dia não fiz as pipocas porque eu tinha acabado de jantar e então barriga para pipocas não tinha, mas estão aqui as pipocas, traz o milho para fazer pipocas, ainda tenho que as fazer. Trazia, claro, aqui um papel com a receita para nós irmos buscar a receita e para podermos comprar a receita, neste caso, é para podermos comprar também o livro da Filipa sobre o tricô, com as receitas do tricô entretecido, e tinha, claro, a senha para o Zoom para podermos entrar nessa live. Tinha a explicar. Pronto, tem aqui uma mensagem da Filipa. E então o código para o e-book. E as lãs que eu comprei, claro, são, até foi, e também traz aqui, estava quase a esquecer de mostrar, este alfinete, que é entretecer amor gera amor, é o alfinete, eu vou tirá-lo daqui, para mostrar melhor porque tem aqui mais coisas dentro. Aqui está. Depois tem também entretecido com amor, esta etiqueta para colocar na peça. E ainda trazia aqui para colocar nas agulhas um stopper, que é uma croa. Knit Stars é tipo a croa do Star.
Pronto, e depois as cores que eu escolhi para fazer foram estas duas, até foi o Ricardo que me ajudou a escolher. Eu perguntei-lhe entre várias, ele disse que esta era assim mais chique, ficava assim uma peça mais chique. E então pronto, escolhi este azulão, o Folklore que é o 08 e o Romaria, estava ao contrário, que é o 02. Esta técnica é feita com um fio um bocadinho mais grosso, que neste caso é o Folklore, e um bocadinho mais fino, que é o Romaria. É mesmo assim que é feito e tem que ser um fio que prenda bem, mais rústico, e por isso estes fios foram mesmo feitos para este tipo de peças e pronto. E este foi o kit que eu comprei. Como viram, ainda não comecei, mas conto começar em breve. É uma das coisas que eu quero fazer. Pronto. Isto sobre o Knit Stars. Depois, eu fui a uma aula do Steven West, na loja dele em Amsterdão, agora no dia 29 de novembro, que era Make Your Own Shawl. Faz o teu próprio shawl. E como eu vos tinha dito já antes, eu nunca tinha feito shawl nenhum e continuei a não conseguir fazer, porque entretanto com outros projetos que queria terminar, não deu tempo sequer para começar um, então não fiz. Mas gostei muito da aula. Ele explicou ao detalhe todas as construções que ele foi fazendo, porque é o que ele diz, ele já faz shawls para aí há 16 anos, a tempo inteiro, mais há menos anos, mas já faz shawls e esse tipo de construção há 16. E então ele foi mostrando um bocado a evolução, as construções que tinha, os tipos de shawl que fazia e depois explicando um bocado, por exemplo, onde é que fazia aumentos, o que é que faz sentido, o que é que não faz, esse tipo de dicas. Achei muito interessante e ele incentiva mesmo, que pronto, eu não conhecia o Steven West antes, achei-o muito simpático e acessível. E ele não é daquelas pessoas que segue as coisas à risca ou as receitas à risca. Por exemplo, sei lá, ele até perguntou a um ponto, vocês, quem é que daqui conta as malhas para saber se as X carreiras têm X malhas? Ou pessoas que levantaram a mão. Eu sou daquelas, num shawl até duvido, não é? Porque nunca fiz nenhum, mas como tem tantas duvido que as vá contar. E ele é muito descontraído nesse aspecto, porque é o que ele diz, se para ele é aceitável ter mais ou menos 10% das malhas. Imaginem, se tem 90 malhas e vocês, se devia ter 90 e vocês têm 99, para ele está bom, não é? Ele não é daquelas pessoas que segue sequer a receita já pronta, mesmo como está. Ele diz que vai vendo mais ou menos e sei lá, se ele se engana a fazer um aumento num sítio que depois na linha a seguir, na carreira seguinte compensa, e ele pronto, diz que faz assim mais ou menos. Ele não faz amostras. Ele diz que as amostras para ele são os shawls, são os testes que ele vai fazendo de shawls, ou neste caso ele até diz que ultimamente tem feito meias com as cores que depois usa para os shawls e padrões, portanto ele diz que até as meias acabam por ser as amostras dele. E pronto, é assim mesmo muito descontraído e faz as cenas, pronto, assim, é o que ele diz, tem que ser por gosto e não pode ser uma coisa que seja muito exigente, na opinião dele, cada um tem que fazer como gosta, e ele também é apologista, por isso mesmo o curso, de nós inventarmos, temos a receita dele e o shawl tem isto ou aquilo, mas nós podemos modificar, que é o que ele diz, isso é que tem piada, é que vocês peguem, vejam, ok, eu se calhar não gosto tanto disto aqui, se calhar vou fazer um rendado aqui no meio, ou nesta carreira que é, por exemplo, só em liga, vou fazer um padrão qualquer. Ele é apologista que nós peguemos nas receitas dele, percebemos o esquema e, por exemplo, alteremos, sei lá, tem daqueles sais que faz 2 bicos ou 3 e a gente vai e faz 5 ou 6. Pronto, ele quer é que a gente se aventure, peguemos nas receitas dele e é como ele diz, façam melhor do que ele fez, não é? É essa a opinião dele. E então, eu comprei lá, tem aqui este saco, diz West Knit Redesign Project, porque isto é de uma mala que ele tem parceria com esta empresa, a Redesign. E eu comprei a mala. Pronto, está aqui a mala. Eu sempre achei piada esta mala e comprei nesta cor. Ele antes tinha uma cor muito gira, que era mesmo a minha cara, que era assim um bordeaux, uma espécie de bordeaux, que é a minha cara. Vocês podem ver roxo e tal, eu por acaso gosto muito, mas também gosto deste azulão.
por isso também gostei, por isso comprei a outra cor, já não a tinha. Agora acho que também vai sair uma vermelha, agora para o Natal me gira. Mas pronto, já comprei esta azul. E depois tem aqui dentro a amostra que fiz lá, ele deu, nós podíamos tirar pedacinhos de linhas que lá tinha, e então eu tirei estas duas cores, estes dois pedaços, lá está a outra mala que eu estou a dizer é mais ou menos desta cor. E pronto, e isto foi para fazer até uma construção do Shile, que eu comecei a fazer, assim uma construção em redondo, né? E aqui eu segui mais ou menos a receita que ele deu. Isto é tudo basicamente quase pearl, só que os aumentos mesmo básico para começar a perceber a construção do Shile em si. Não tem nenhum ponto assim complicado, foi só mesmo lá para estar na aula a fazer. Claro, ele deu aqui as receitas, o esquema disso, tem vários apontamentos que eu fiz. E depois eu vi lá umas linhas que gostei, o conjunto, e ele disse que para mim, para que nunca fiz assim nenhum Shile, que eu devia fazer com estas cores o Exploration Station, esse Shile dele, que são estas cores, a ver se isto não cai, assim, e ainda tem esta mais escura, assim, não é? Pronto. São estas as cores, isto é o fio Westwall X, é 85% marino e 15% nylon. E pronto, e são 100 gramas, 400 metros, é fingering. Isto deve ser o nome das cores. Então esta cor é o Daybreak, esta é o Dutch Sky. Eu acho que o Dutch Sky é um bocado mais cinzento, mas ok. Este é o Reykjavik, está engraçado. Deve ser de Reykjavik, de grey, cinzento, não é? Está engraçado o nome. E este é o Canal House. Pronto. É assim um cinzento mais escuro, assim meio a fugir para o preto nos meus olhos, não é? Que as pessoas veem as coisas de maneira diferente. Eu também trouxe um bocadinho de mohair, que tirei também juntamente com as outras cores, porque eu nunca tricotei com mohair, como vocês sabem, e eu queria experimentar juntar assim numa amostra para ver se gosto, se não gosto, como é que fica, pronto. Trouxe também este bocadinho de mohair em verde, e a minha ideia era misturar com este amarelo, com esta amostra, não é? Só para ver como é que ia ficar e se gosto ou não gosto de usar, pronto. Isto de... o que é que eu achei muita piada nisto do Steven West? Nós devíamos ser para aí, não sei quantas pessoas éramos, se calhar para aí umas 20. Tem uma fotografia que eu vou colocar. Mas vinham pessoas de todos os lados. Nós temos pessoas que vieram da América para fazer aquilo, não é? Claro que iam aproveitar e conhecer Amsterdão, mas pronto, vinham da América. Tínhamos pessoas a vir de França, de Itália, tínhamos de Manchester, de Inglaterra, tínhamos algumas da Alemanha, e algumas também locais, da Holanda, mas pronto, éramos assim um grupo bastante diferenciado, com alguns homens também, e estava lá uma senhora que eu achei muita piada, estava sentada perto de mim, que ela parecia iniciante no tricô, até porque ela estava a experimentar diferentes métodos e pediu ajuda a quem lá estava, pois estava o Steven West, mas também estavam lá senhoras que trabalham na loja que iam também ajudando. E essa senhora pediu ajuda para elas, para ajudarem a ler a receita, e elas estiveram lá com ela, com muita paciência a ajudar, depois experimentavam um método de tricotar à continental, depois experimentava outro, depois viu que eu estava com o colar a tricotar, e ela, o que é isso? E pronto, eu expliquei-lhe, depois ela quis aprender a tricotar à portuguesa, eu tentei ensinar, mas sou sincera, nunca ensinei assim a ninguém a tricotar à portuguesa. Até eu tive que me meter por trás dela para perceber o que é que ela fazia com as mãos para conseguir ajudar, mas eu acho que ela apanhou até muito rapidamente, porque ela queria encontrar um método que para ela fosse mais simples, que ela achasse mais rápido e pronto, e que ela gostasse mais simples. Pronto, e ela, eu tentei ensinar o melhor que consegui, e ela apanhou muito rapidamente, mas depois o que eu achei interessante é que ela não tinha noção de quem era o Steven West e de quão famoso ele era. Ela chegou a um ponto que ele estava a explicar sobre os Mystery Call, ela nem sabia o que isso era, e depois ela era assim para mim:
mas ele é mesmo assim tão famoso. Eu achei uma piada, quer dizer, ok, a senhora apareceu ali do nada, né? Pronto, é morar ali perto, acredito. E depois não tinha sequer a noção do que é que significava Steven West, o que é que ele fazia, os projetos, pronto, foi muito engraçado. E pronto, e depois tinha lá outras pessoas também, tinha lá um senhor ao meu lado que dizia que tricotava chales, já tinha feito 5 e que os dava à mãe, porque a mãe era viva e gostava muito de ter um chale pelas costas. Pronto, tinha assim algumas vivências engraçadas que eu gostei de conhecer as pessoas que lá estavam. Não deu para conhecer toda a gente porque nós estávamos divididos em mesas, porque a mesa que lá tem já estava toda ocupada e então depois meteu ao lado, num outro sítio, meteu-nos a nós, ou seja, eu estava com 4 pessoas ao pé de mim e a outra mesa, sei lá, tinha para aí uns 10 ou mais. E depois tinha uma outra mesa que tinha 2 ou 3 senhoras. Pronto, por isso só deu para conviver mesmo ali com quem estava perto de nós. Pronto, e depois ele deu também um tempinho durante o workshop para ir comprar algumas coisas. Ele até disse, it's work and shop, disse ele, não é? Ele quis dizer que não é só trabalhar, que também era para ir shopping, não é? Para ir comprar. Mas pronto, isto já é ele a inventar o significado da palavra. E pronto, e isto são daquilo que eu queria falar assim sem um tema específico, daquilo que eu fiz, e vou passar agora para os projetos nas agulhas. Antes dos projetos nas agulhas, eu até tenho que falar daquilo que está terminado. E então eu terminei, foi a única coisa, foram as meias, que são agora um presente de Natal. Eu queria que isto, pronto, vocês, parece preto, mas é assim um azul escuro, não é? Eu vou meter umas fotografias porque eu tenho as meias calçadas, que é para vocês verem o rendado e tal, como é que ficou. Isto são umas meias que é de um livro que eu tenho, que chamam-se Endless, que é da Nina Laitinen. Elas têm uma coisa que é, as receitas dela não são para agulhas, como eu costumo usar 2,5, são para agulhas um bocadinho mais maiores, 3, 3,5, 4. E eu não estou muito habituada, então foi um bocadinho complicado para mim perceber quantas malhas, e as malhas, ou seja, ela só tem, neste caso só tinha acho que 2 tamanhos, ou até só um, não, acho que só tinha um tamanho na realidade, então para mim foi um bocado complicado perceber qual agulha que havia de usar para fazer com aquele número de malhas para depois ficar justo o suficiente, não ficar grande, mas também não ficar pequeno, pronto. Então eu de vez em quando eu comecei. Isto começa-se de cima para baixo. Sim. Começa-se de cima do cos para a biqueira. E eu de vez em quando ia experimentando para ver se na perna se não ficava pequeno ou grande. Apesar de que isto não é para mim, isto é para oferecer. Mas eu tive esse cuidado porque realmente não estava certa de que iria ficar bem, mas eu acho que ficou bem, pelo menos a pessoa já experimentou, por isso é que eu posso mostrar, porque também já foram experimentadas e a pessoa já está a contar que vai receber, eu só não consegui terminar a tempo, que é para o aniversário da minha avó, que fez 90 anos, e ela já experimentou e gostou, e acho que lhe está bem, e então, pronto, estão terminadas, vão comigo no Natal e serão depois oferecidas. Isto foi a única coisa que eu terminei e por isso vou já passar para os projetos, então, desta vez que estão nas agulhas. Então, nas agulhas eu tenho a Anchor Sweater, da Petite Knits, que já está, ora bem,
já está aqui com uma manga feita. Esta manga para homem é super comprida, eu para mim precisaria mais curto, mas fiz o tamanho que lá estava. O corpo em si ainda está por terminar para baixo, porque eu queria ter a certeza que tinha lá que chegasse, mas acho que ainda tenho o suficiente. Estou na segunda manga, está assim a segunda manga, estão a ver? Pronto. Estou a fazer com agulhas 4 milímetros e só depois aqui o cós da manga é com 3,5. A receita dela é simples, não é difícil de seguir. A única coisa que eu queria comentar é que, por exemplo, o tamanho das mangas só tem um tamanho. E eu pergunto-me, ok, X centímetros, mas claro, eu tenho que saber pessoa a pessoa, nem toda a gente precisa de umas mangas desse tamanho, se calhar alguns precisam maiores, outros mais pequenos. Neste caso, como é para oferecer para homem, eu experimentei e acho que se calhar é capaz de estar bem. Se tiver um niquito grande também é tipo virar e meter para trás e pronto. Mas são umas mangonas. Só a manga, cada manga leva quase 2 novelos. Isto é... Estou a fazer com o fio da Drops. Eu não tenho aqui nenhum novelo, não. Também não escrevi aqui, mas eu vou aqui ver. É o fio Drops Lima, exatamente, da Drops. É o fio Lima. E isto gasta-se aqui uma boa quantidade de novelos a fazer, mas pronto. Mas está a ficar bem. E eu ainda estou assim meio fungosa, como vocês se calhar às vezes reparam. Eu achei, ainda não tenho a certeza, que poderia ter alguma alergia à alpaca. Até falei com algumas meninas a perguntar quais é que eram assim mais ou menos os sintomas, porque eu já desde o final de setembro que estou assim e não passa. Mas pronto, tenho uma consulta no início de janeiro para fazer alguns testes de alergia, para falar com o médico, provavelmente é isso que vamos ter que fazer, para perceber de que é que vem esta alergia. Também pode ser, sei lá, a única coisa que mudou foi realmente que estou numa casa nova, só que é mesmo uma casa nova, construída nova, portanto há aqui bastantes obras à volta, mas não sei, eu nunca tive assim alergias, nunca tive tanto tempo assim a fungar e a suar-me e a espirrar. Mas a realidade é que tenho tido alergias. Mas já não acho tanto. Eu antes achei que era disto da alpaca, agora não sei porque já acho menos. Se bem que eu tive quase um mês sem lhe pegar, que era para ver se ficava melhor, mas não fiquei totalmente bem. Fiquei melhor, mas não totalmente bem. E agora voltei a pegar e não acho que esteja a ficar pior por isso. Mas tem altos e baixos, é difícil de perceber na realidade. Pronto. E isto é o que eu tenho nas agulhas e agora vou passar aos projetos futuros. Então, os projetos futuros. Eu tenho aqui algumas coisas que escrevi. Para já, aquele que não é uma camisola nem é um chale, mas é aquele projeto do tricô entretecido, eu quero fazê-lo. Depois eu quero fazer também um chale do Steven West, lá está. Eu tenho este que ele disse para fazer e ainda tenho outro que já tinha comprado novelos para fazer também, que é só com 2 novelos. Se calhar vou começar por esse que é mais simples, mais rápido, só para, pronto, apanhar o hábito de fazer o chale. E tenho que acabar ainda a Penélope do design da Filipa Carneiro, que comecei, já estou na segunda metade, quase a terminar, mas eu não terminei, ainda tenho que a terminar. E queria também fazer um casaquinho bebê e gorro, porque tenho um bebê de um colega que vai nascer e então muito provavelmente vou usar esta cor. O fio é Cool Wool, a cor é o 2119. Olha, até é um bocado parecida, se virmos na câmara, com esta que eu tenho vestida, mas não, é um bocadinho mais azulado, não é tanto roxo como aquela que eu tenho, é assim mais azulado, mais clarinha.
E também tenho aqui um amarelo do mesmo fio, que é a cor 411, que é assim este amarelo, que também vou usar porque tenho dois bebés na realidade para fazer casacos e gorros, por isso também é uma das coisas que está nos meus planos. E pronto, e acho que é isso. Eu vou-vos deixar com algumas imagens dos mercados de Natal, do inverno aqui na Alemanha. Foi a primeira vez este ano que vi, eu estive em Hamburgo no mercado de Natal, foi a primeira vez que eu vi que havia lá, numa das barraquinhas, uma loja de tricô, filmei. Também havia barraquinhas a vender, por exemplo, uma só de flores feitas em crochê. Tinha lá coisas engraçadas, trabalhos manuais. Eles costumam ter sempre assim barracas desse tipo de coisas, mas virado para o tricô e o crochê foi a primeira vez que eu vi. Claro que tem barracas que têm meias, barracas que têm gorros, chailes, isso sempre houve e sempre vi, que tem vários mercados de Natal, em Bremen também, noutros também tem. Assim, de uma barraca onde estão a vender fios, foi a primeira vez que realmente vi. Este ano nos mercados de Natal a segurança estava muito mais apertada, porque vocês sabem aquilo que aconteceu ano passado em Magdeburgo no mercado de Natal, talvez não se lembrem. Também foi desmantelado, pelos vistos, em Munique, pessoas que também estavam a tentar fazer algum atentado. Há sempre também o problema dos ataques com facas. Pronto, é preciso ter cuidado, mas correu tudo bem. E acho que por este ano estamos fechados de mercados de Natal. Em breve é para ir para Portugal para passar o Natal com a família e o Ano Novo. Por isso, desejo-vos um bom Natal, um feliz Ano Novo a todas. Não vou gravar mais este ano, só para o ano. E depois para o ano vou também fazer um bocado o recap, ou seja, ver o que é que fiz este ano. Fazer um bocado recuar e ver o que é que os projetos que fiz este ano, porque este vídeo acho que já está muito grande e não vale a pena estar ainda a fazê-lo maior com esse recap. Vamos fazer isso no início de 2026 e pronto. Desejo-vos tudo bom, boas festas, muita saúde, muitos projetos, alguns presentes no sapatinho e que passem uns dias felizes de descanso também e comecem o ano cheios de energia, com muitos desejos e que eles possam vir a ser cumpridos. Um beijinho, não se esqueçam de colocar gosto, escrevam um comentário e até à próxima. Deus!